minhas irmãs, meus irmãos, uma alegria que é renovada em estarmos nesta casa amiga, nesta casa de irmãos de caminhada, que ao longo destes 8 anos que a casa funciona, mas eu venho a esta casa há 6 anos, e é uma alegria enorme estar aqui hoje, ainda que a gente esteja sentindo a falta física do nosso irmão, do George. Eu mantenho na minha caixa de e-mails alguns e-mails, eu não sei por que eu guardo e-mail, mas como e-mail não ocupa espaço, eu também não tenho por que ir descartando todos os e-mails. Então, recentemente eu estava lendo os meus e-mails antigos e encontrei o e-mail que o George me enviou, me convidando para vir a esta casa a primeira vez. E isso tem 6 anos, em 2013. E ele me mandou um e-mail assim, formalíssimo. O senhor, gostaríamos de saber na sua agenda do senhor estar conosco. Né? Eu falei, mas o senhor está, né? O Senhor Deus, não falta. Mas assim, eu achei aquele e-mail tão diferente de mim, fofo, porque eu não sou uma pessoa fofa. O e-mail era quente, acolhedor, me enviou, aí eu respondi de forma fofa, quer dizer, levei 2 horas para escrever algo fofo para responder. O e-mail, vou ter que dar um e-mail fofo, né? Essa pessoa fofa que está me enviando este e-mail, e aí nós agendamos a data, e então eu vim a Macaé. Na época, eu tinha uma motocicleta e cheguei em Macaé de moto, num domingo de chuva, capa de chuva com capacete, parei a moto ali fora e entro nesse centro e rompo nesse centro, lavado de chuva, e aí as pessoas me olhando, não sabia se seria um assalto ou um pedinte. Aí eu falei, não, eu sou o Marcelo. Aí ele já se apaixonou por mim naquela hora. Ele diz assim, Marcelo, foi naquela hora, quando eu vi você chegando, sem perspectiva nenhuma de ser o orador, né? Porque ele esperava um orador. Carro, camisa de manga comprida, cabelo cortado, aquela coisa fofa. E chega um motociclista gago, quer dizer... Não havia perspectiva nenhuma de que eu pudesse ser o orador da noite. Mas ele me recebeu, ele e Christian, e a casa, naquela época, ela me abraçou, como vem fazendo ao longo dos anos. E ali surgiu assim, uma linda e verdadeira amizade. Jorge era meu amigo, ainda que o dia que aconteceu o óbito, infelizmente, não tivemos condição de vir. Eu estava com uma labirintite seríssima e estava ruim. Não tive condição de vir. E fizemos uma amizade e nos recebeu na sua casa várias vezes. Tivemos a oportunidade de recebê-los na casa da gente uma vez e fizemos ali um laço. Jorge era um cara muito fofo dentro da sua forma, às vezes, intempestiva de ser. Era um amigo fiel, um amigo que fazia com que nós víssemos dele a verdade daquilo que ele sentia sobre a gente. Jorge, ele tinha por mim um afeto que eu nunca julguei assim merecer, mas ele tinha, e muito mais do que tinha um afeto, tinha um respeito enorme. Eu preciso falar para os companheiros que, vez por outra, ainda me lembro muito dele, porque sinto falta deste afeto. O mundo está muito frio, muito seco, muito ausente de afeto. Quando as pessoas nos amam e demonstram isso, elas deixam uma marca muito séria na nossa alma. E esta marca, ainda bem, não some junto à morte. A morte não tem esse poder de desfazer. Então, nós falamos hoje aos nossos companheiros aqui encarnados e falamos ao nosso companheiro George. Que ele receba aí a nossa amizade, a gratidão pelos anos de amizade sincera que a gente viveu, pelos anos de amizade sincera que vamos certamente seguir vivendo adiante. Nós vamos abordar na noite de hoje um tema
que fala ao espírita, ao trabalhador espírita. E muitos dos companheiros, a princípio, ao ouvir isso, eles podem pensar, mas eu sou alguém que não tenho atividade na casa, eu vou à casa aos domingos, ou eu vou à casa às quartas-feiras, ou eu vou à casa receber algo, só receber, e não sirvo a instituição, não sirvo a casa de forma mais ampla e sincera. Bem, precisamos falar aos nossos companheiros, a Federação Espírita edita, de 4 em 4 anos, um plano de trabalho para a instituição espírita, onde ela fala ao movimento espírita, onde ela vem fazer apontamentos ao movimento espírita. E ali ela faz uma reflexão e faz alguns apontamentos, que ela diz o seguinte: o movimento espírita, ele começa em mim. O movimento espírita, ele começa em você. Ele começa em você. Ele fala para o ser individual. Então, qualquer indivíduo que dê notícias do espiritismo é movimento espírita. Qualquer indivíduo que fale sobre o espiritismo, que divulgue o espiritismo, que diga que visitou uma casa espírita, que diga que recebeu algo, que assistiu algo, ele está dando notícias do espiritismo e ele por si só é o movimento espírita. A casa espírita, ela é a soma dessas individualidades de movimento espírita que criam um fortalecimento e buscam um aprofundamento na obra espírita para forjar os laços e desenvolver toda esta linha de raciocínio espírita que as obras da codificação vêm oferecer-nos. E ainda assim, nós vamos ter as federativas, os órgãos municipais, os órgãos federais, os órgãos estaduais que vão somando esses núcleos. Assim sendo, a parte mais importante do movimento espírita não é a Federação Espírita Brasileira. A parte mais importante do movimento espírita não é o CERJ, não é a União Espírita Macaense, não é o Lar Francisco de Assis. A parte mais importante do movimento espírita somos nós. Sou eu, é você, somos cada um de nós, porque só existe movimento espírita forte na medida em que nós tivermos indivíduos dentro de uma instituição, indivíduos falando sobre isso, indivíduos dando notícias sobre isso. Assim sendo, qualquer um de nós que chegou ao centro espírita pela primeira vez, que nunca ouviu falar de Kardec, que nunca ouviu falar de espiritismo, que nunca leu uma obra mediúnica, que nunca leu nada, a partir do momento que veio aqui uma vez, sairá daqui dando notícias deste movimento. E essas notícias, elas podem ser boas, ou podem ser notícias ruins. Uma casa espírita, ela não acaba de fora para dentro, como ela não ganha força de fora para dentro. Uma casa espírita, ela ganha força de dentro para fora e ela se perde de dentro para fora. Se nós estivermos unidos numa vara, num feixe, ninguém derruba a gente. Agora, se nós começarmos a nos desentender, a não falarmos mais a mesma linguagem, a não olharmos mais para o mesmo lado, segundo aquilo que nos fala Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, no capítulo 29, quando ele vai falar sobre as sociedades espíritas. Ele diz que os espíritas que se fortalecem são aqueles que olham para o mesmo lado e que sentem o mesmo amor por aquilo que enxergam, ainda que sejam pessoas diferentes. Ainda que tenham visões diferentes, perspectivas diferentes, capacidades distintas, ainda que um saiba ler e ainda que o outro seja analfabeto, ainda que um fale uma língua portuguesa sofrível e o outro fale 20 idiomas, se essas pessoas sentem o mesmo, e se essas pessoas guardam os mesmos objetivos para aquilo que o Espiritismo pode fazer por suas vidas em primeiro lugar, e, posteriormente, fortalecendo este movimento que a gente está inserido, nós venceremos no final. Assim, a partir do momento que você entra no centro espírita a primeira vez e aquilo entra na sua vida, você já é um trabalhador, um verbalizador daquilo que a casa espírita faz, daquilo que o espiritismo é.
Recentemente, nós pudemos assistir há um ano um médium que surgiu num fato muito feio, com acusações severas. Por mais que você diga, ele não é espírita, isso não é espiritismo, é sim. É sim, porque levou 40 anos fazendo em nome do movimento espírita e ninguém nunca disse que era. Quando a coisa ficou feia, passou a ser. Então o sujeito levou 40 anos operando, fazendo incisões, pessoas indo lá e de lá indo procurar casas espíritas nas suas cidades e se transformando em espíritas por conta do fenômeno mediúnico acontecido ali. E a gente senta e fala, não, não é. Não é, é sim. Ele dava notícias, sim. Dava notícias daquilo que se fazia e o movimento espírita ganhou força muito por conta daqueles fenômenos feitos. As pessoas iam lá, assistiam e depois voltavam para suas casas e não tinha aquilo, iam procurar casas espíritas e descobrir outras coisas. Então as notícias eram dadas, as coisas elas eram faladas e não é um documento que se solta que muda o conceito de verdade. É aquilo que a gente fala, é aquilo que a gente vê. Assim sendo, nós, enquanto noticiadores sobre o que o Espiritismo faz, sejamos aqueles ocasionais, sejamos aqueles que chegamos semanalmente, batemos o cartão ali, marcando o nosso horário e o nosso ofício, nós temos uma responsabilidade severa com o movimento espírita. O movimento espírita não é a diretoria de uma casa espírita. O movimento espírita é a instituição. Se você rouba, se você mata, se você lesa, se você estupra, se você trai, se você abusa de pessoas, e você está com vínculos institucionais, nem que seja um visitante, aparece no noticiário a foto da pessoa e você fala, já vi essa pessoa no lar, já vi essa pessoa na instituição tal, vai dar notícias da instituição. E assim, qualquer indivíduo que esteja falando sobre isso daqui, é movimento espírita. Então, é a essas pessoas que nós vamos falar. No mesmo Livro dos Médiuns, na parte primeira, Allan Kardec vai falar sobre o espírita, sobre quem são os espíritas. E ele vai dividir, porque ele era um professor, um pedagogo, e assim sendo, tinha como hábito separar, dividir, para que as pessoas pudessem compreender a parte, compreender por etapas e posteriormente fechar um conceito final. Ele vai dividir o espírita, ele vai nos dividir, a nós espíritas, em 4 séries de espíritas, 4 classificações. O primeiro espírita que ele vai dizer é o espírita que experimenta. É aquele indivíduo que busca na casa espírita perceber e enxergar a fenomenologia. A fenomenologia que enche os seus olhos, a fenomenologia que faz com que ele se arrepie, a fenomenologia que faz com que ele chore, a fenomenologia que faz com que ele perceba esta relação com o mundo invisível. É aquele espírita que está observando as manifestações. E para ele, espiritismo é isto, é fenômeno, exclusivamente fenômeno. Ele entra no centro, sente um negócio, sente um arrepio, sente uma mão, sente uma coisa estranha, sente uma vontade de chorar, e ele volta na semana seguinte procurando sentir aquela mão, aquela vontade de chorar, uma cutucada, uma mexida, aí ele volta na segunda semana, aí ele volta na terceira semana, não tem mais o cutuque, porque ele já está acostumado, aí ele ouve dizer que tem um outro centro espírita, que o cutuque lá é forte. Aí ele vai procurar o fenômeno, aí ele ouve dizer que tem um centro espírita, que lá as mesas ainda giram, e ele precisa ver, porque ele gosta de mesas girantes, são mesas girantes retangulares, quem fica na ponta toma uma mesada e fratura logo a bacia, tudo mais lá. Então ele é aquele indivíduo que busca o fenômeno, e isso nós vamos encontrar diversos espíritos que falam assim, eu conheci um centro maravilhoso. Assim.
Que vibração, que energia, que presença espiritual. Então ele gosta do fenômeno, ele curte, o fenômeno é uma curtição. Allan Kardec então fala que esse é o primeiro indivíduo na linha do espírita. O segundo indivíduo, ele vai dizer que são os espíritas imperfeitos. São os que veem o espiritismo muito além dos fatos. São aqueles que sabem que existe algo maior ali, que existe uma parte filosófica, moral e ética, mas que isso serve para o outro, não para ele. É aquele indivíduo que vem para o centro espírita, que ouve o evangelho, que lê a mensagem, que se renova na mensagem, que se sente repleto do espírito, que gosta, que o mundo precisa ouvir isso, mas quando ele sai daqui, ele não se apropria de nada daquilo no plano da sua reformulação. É aquele indivíduo que acredita na mensagem, que conhece a mensagem, mas para o qual a mensagem ainda não funciona. É mais ou menos, digamos assim, o espírita que é usuário de droga, mesmo que seja a maconhazinha de final de semana, que é um instrumento, um elemento que fomenta o narcotráfico, que fomenta a violência urbana, que nós mandamos buscar em algum lugar e que aquilo chega na sua mão, bonitinha, mas suja de sangue. Ele diz o que é só um baseadozinho, que morreram não sei quantas pessoas por conta daquilo. Que as pessoas estão roubando residências, estão assaltando casas. Toda a violência urbana que nós estamos vivendo hoje é fruto do tráfico de drogas. Toda. As pessoas estão roubando para consumir droga. Os roubozinhos de rua, roubo de celular, roubo de relógio, isso aí as pessoas não estão roubando para se alimentar, elas estão roubando para aquilo, para consumir a droga. A diferença entre nós e elas é que o salário da gente compra isso. Então, quando você vê um espírita que fomenta um movimento violento como esse, você começa a descobrir que esse cara lê, estuda, mas aquilo não se aplica a ele. Aquilo não é para ele ainda. Quando nós vemos um espírita que exerce função pública, função municipal, e se favorece dos recursos do município, que são recursos públicos, em favor próprio, e quando ele faz isso sem se lembrar do dizer do apóstolo Paulo de Tarso, a nos dizer que há uma nuvem de testemunhas para os nossos atos, é aquele indivíduo que sabe que tem que ser bom. Mas quando se foge ao olhar daqueles que nos fazem as críticas, cedem ao que são. Então o Espiritismo é a salvação do mundo, mas não salvou a eles ainda. Eles acreditam no bem. Acreditam no amor, acreditam na fidelidade, acreditam na honra, mas traem, mentem, iludem e no final voltam para o centro, recebem o passe, chuveirão de Jesus, o passe, né? O chuveirão de Jesus, a gente toma aquele banho com Cristo, sai limpinho, pronto para continuar errando tudo lá fora posteriormente. Então, Allan Kardec vai nos dizer que o primeiro tipo de espírita é aquele que gosta do fenômeno e só do fenômeno. O segundo tipo de espírita é aquele que gosta do fenômeno, entende que há um fim moral, ético, junto a ele, mas ainda não cumpre, ainda não faz. E no final ele diz o seguinte, a frase chavão, ser espírita é tão difícil. Como é difícil ser espírita. Uai, gente, se fosse fácil, não é? Não precisaríamos de nada. Ficaríamos só na vida lá fora. São as lutas. Aí ele vai dizer ainda que o terceiro tipo de espíritas são os verdadeiros espíritas, os cristãos. E se ele falar para nós que estamos aqui na noite de hoje? Aqueles que acreditam no fenômeno como nós acreditamos, aqueles que sabem do fim útil do fenômeno, das questões morais, das questões filosóficas, das questões éticas,
e que estamos guiando a nossa vida segundo esses elementos morais e éticos. O mundo erra. Ah, mas eu não erro, porque eu sei que nisso não é bom para mim. O mundo rouba, o mundo ilude, o mundo mente. Se eu não mentir, se eu não iludir, se eu não roubar, eu vou ser um trouxa nesse mundo de espertos. E eu não gosto de ser trouxa, eu não gosto de ser feito de bobo. Cada vez que a gente fala, eu não gosto de ser feito de bobo, nós vamos botando tijolo a tijolo na casinha da gente, no subsolo do umbral, que nós vamos viver lá naquela caverninha do Hobbit umbralino, que vai ter lá naquela região. Lá, porque eu não gosto de ser feito de trouxa. Cada vez que o homem fala, eu não gosto de ser feito de trouxa, com quem você pensa que você está falando? Você pensa que pode falar assim comigo? A gente vai cavando um buraco e se enterrando ali. Deixa pensar, deixa falar, deixa dizer, faz a paisagem, ora por ele, orai por aqueles que vos perseguem, vos caluniam, disse o Senhor, ou seja, faça o trouxa, faça o besta, como se diz lá na minha terra, em Bom Jesus, Tabapuana, Piacá. Deixa de ser besta, Marcelo. Então, faça o trouxa, faça o besta e fique bem. Acredite que os valores que a gente aprende não são valores para o outro, são valores para nós. Tire da boca a palavra de que viver é muito difícil, porque o mundo é ruim. Agora, se você é tão ruim quanto o mundo, se nós somos tão ruins quanto esse mundo, o que a gente oferece de diferente para mudar este mundo? Então, Allan Kardec vai dizer que o primeiro tipo de espírita é o que experimenta, é o que gosta de ver o babado acontecer. O segundo tipo de espírita é aquele que acredita que tem um fim, é o imperfeito, mas não muda. O terceiro tipo de espírita somos nós. A gente vê, curte, entende o fim e se transforma. E por fim ele vai dizer que o quarto tipo de espírita, que ele disse é o pior. Tem pior do que fazer e não acreditar. São os espíritas que se exaltam, os espíritas exaltados, os que infundem confiança demasiada, cega e infantil no tocante ao mundo invisível, e aceitam com extrema facilidade e sem verificação o que a reflexão e o exame demonstrariam ser impossíveis. O entusiasmo, ele não reflete, o entusiasmo deslumbra. Esta espécie de adeptos é mais nociva do que útil à causa espírita. É aquele que vai recebendo a mensagem, vai enlouquecendo e vai seguindo aquelas regras sem saber se aquelas regras são reais, sem refletir sobre essas regras. São aqueles espíritas que o Espírito diz, faça assim. Ele não reflete sobre aquilo. E ele simplesmente segue, porque ele acredita que aquilo precisa ser seguido, ser visto, porque foi um ser desencarnado que falou, e porque ele está desencarnado, ele vê mais do que nós. Certamente vê mais do que nós. Vê a nossa ignorância, vê a nossa incapacidade reflexiva e joga com as suas falácias, joga com as suas mentiras em cima desse nosso desejo alucinado de encontrarmos alguém que nos guie pelas veredas da vida, quando na verdade o Espiritismo, ele é o guia, ele é o seu próprio guia. A doutrina espírita faz do espírita, do servidor espírita, do trabalhador espírita, o seu sacerdote, o seu alto sacerdote. Nós não temos um sacerdote na casa espírita, mas nós temos vários. Eu sou sacerdote da minha vida, eu oriento a minha vida segundo aquilo que a doutrina espírita me mostra e me faz perceber, se eu for um bom espírita. O indivíduo que lê a obra, que acessa a obra, que reconhece o fim desta obra e que começa a aplicar esta obra na sua vida. É aquele indivíduo que faz em si próprio aquilo que o Espiritismo fala e diz.
O espiritismo não é para o outro, é para mim. Viemos para a casa espírita, chegamos aqui e falamos assim, fulano tinha que estar hoje aqui. Não tinha não, gente. Se ele tivesse que estar, ele vinha. Os espíritos chutavam ele para cá, empurravam ele para cá. Quem tem que estar aqui somos nós, sempre nós. Não venha para uma casa espírita e ache que o outro precisa ouvir. Não leia um livro para o outro. Não leia uma mensagem para o outro. É para nós. Tudo é para nós. O Divaldo Franco, quando começou a psicografar, Joana de Ângeles, levou anos, 5 ou 6 anos, recebendo mensagens suas. Um dia ele perguntou e falou assim, quando é que nós vamos começar a fazer isso andar? Andar, agora rasgue isso tudo. Depois de 6 anos de escrita, foi só exercício. Agora vamos começar a receber coisas para publicar. Aí começou a receber. Um dia ele perguntou para ela assim, mas dona Joana, eu estou aqui com a senhora há tanto tempo, a senhora nunca me mandou uma página para mim. Aí ela falou para ele, mas como não, Divaldo? Todas são para você, você não usa? Os outros, se quiser, que leiam depois, mas o primeiro é para você, meu. Tudo é para você. Olha, você recebe tudo para você. Mas você apropria essas coisas para o outro. Então, quando a gente acessa essa informação, ela diz respeito a nós. Então, nós temos que, em primeiro lugar, quando falamos sobre o trabalhador espírita, nos perguntar onde estamos. Daqueles que buscam fenômenos incansavelmente, daqueles que acham tudo lindo, mas tudo muito difícil de ser seguido, e que é uma receita que você manda sempre para o outro, porque nós gostamos muito de receitar remédio bom para o outro, para a nossa vida não se serve, ou somos aqueles que pegamos a receita, entendemos a receita, e estamos usando o medicamento na nossa vida, ou mais ainda, somos aqueles que enlouquecemos ante a receita, e perdemos o critério sobre ela, e no meio tem remédio bom, e tem veneno escondido, tem veneno oculto, que vai fazendo o mal e gerando o mal. O espiritismo surgiu no seu primórdio em casas de família. Hoje, quando a gente fala em sociedades espíritas, em casas espíritas, nós falamos principalmente no que se refere ao Brasil, em casas profundamente organizadas. Mas, naquela época, o espiritismo ele era uma doutrina familiar, funcionava em pequenos núcleos familiares. Allan Kardec, cerca de 1 ano depois da codificação surgir e começar a ganhar forma, fundaria a Sociedade Espírita de Paris, que viria a ser a precursora, a iniciadora daquilo que a gente faz. A Sociedade Espírita de Paris surge em 1º do mês de abril, olha que data, né? 1º de abril de 1858, e olha que graças a Deus, eles não nos enganaram. Não era uma falácia, não era uma mentira. Não é uma mentira, porque vem atuando sobre as nossas vidas. Então, essas sociedades espíritas, elas surgem com o singelo objetivo de levar para as pessoas o conceito, o conteúdo, de forma organizada e forjar aqueles indivíduos que vão permitir que as pessoas tenham notícias do movimento espírita. Se nós não viermos aqui, se nós não falarmos sobre isso lá fora, as pessoas vão ter dificuldade de descobrir que isso aqui existe. Então, o Lar Francisco de Assis, como qualquer instituição espírita ou religiosa, é fruto do boca a boca, das notícias que nós vamos dando como divulgadores do movimento espírita que somos, e olha que só viemos, às vezes, uma única vez. E já estamos ajudando as pessoas a chegarem, a virem esse lugar. Esse centro espírita, como vem nos dizer hoje a Federação Espírita Brasileira, nos moldes do que o centro espírita virou hoje, ele tem algumas funções específicas para chegar às suas finalidades. E qual é a finalidade do centro espírita? Formar bons espíritas, bons trabalhadores espíritas, pessoas que acessem a mensagem, pessoas que compreendam a mensagem e pessoas que apliquem a mensagem nas suas vidas.
que apliquem esse conteúdo nas suas vidas. Então, a FEB edita um livreto chamado Orientação ao Centro Espírita, onde ela diz o seguinte: as finalidades do Centro Espírita: ser um núcleo de estudo, fraternidade, de oração e de trabalho com base no Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Então, os primeiros elementos que a gente faz na casa espírita é estudar, nos relacionar, aprender a nos ligar com o divino e realizar algum ofício em favor ao outro. O trabalhador espírita se forma, o bom trabalhador espírita se forma a partir deste primeiro elemento, ou seja, um trabalhador espírita precisa conhecer o que é o espiritismo. Aquele espírita que vem só para sentir o arrepio, para ele isso basta. Para ele isso basta um choro. Para ele isso basta um arrepio, uma taquicardia, uma arritmia, uma boca seca, um estremecimento, um delírio extremo que a pessoa tem. Para ele isso basta. Mas o primeiro elemento é nós temos que conhecer o que está acontecendo aqui, conhecer o que se dá aqui quando a gente inicia uma reunião e fala assim: meu Deus, começamos a orar, o Vitor fazendo as músicas no princípio, vai dando uma ondinha, eu vou ficando mole. Sabe? Será que foi o almoço que chegou? Será que foi? Ah, não. Quando nós começamos a ler e a estudar, nós vamos vendo que quando a música inicia e as pessoas se ligam à canção, elas vão formando um vínculo fluídico, e ali que o que se iniciou com um lugar vai sendo potencializado e nós começamos a gerar um halo único energético. Este halo começa a dar notícias no mundo espiritual que algo bom está acontecendo aqui. E Jesus já nos falou no seu evangelho: quando 2 ou mais estiverem em meu nome, ali eu vou estar. 161 assinaram o livro. Se esses 161 estiverem reunidos, já pararam para pensar quanto se gera de energia, quanto se dinamiza de energia e o quanto essa energia fica nessa instituição, assume o em volta, assume o entorno, chega nas casas vizinhas. Nós, de repente, numa residência vizinha, num edifício vizinho, há uma pessoa enferma, há uma pessoa que não tem possibilidade de vir aqui, e esta energia metabolizada por nós já vai estar sendo direcionada para a cura. E o indivíduo chega ao resultado sem sequer saber que foi tratado. Simplesmente porque ele tem méritos, muitas vezes, para receber isso, por essa dinamização energética. Isso é o estudo. Ah, eu fui no centro e eu vi o espírito dar uma comunicação. Como se dá a comunicação? Como ela acontece? Tem que estudar para saber. Todo o processo do circuito mediúnico que se forma entre o espírito que se aproxima, encontra o seu perispírito do médium, se desdobra, começa a agir sobre o cérebro, a ordem vai toda sendo feita no plano do cérebro. Então a gente vai começar a entender a dinâmica. Quando eu sei, eu me torno melhor, porque eu vou começando a descobrir nas minhas responsabilidades diante daquilo que está acontecendo, ainda que eu não veja. Este é o primeiro elemento. O segundo elemento é o processo de oração, porque a gente não reza. Não reza. A natureza humana não está habituada a orar. Ah, lá em casa a gente ora. Não ora, não. Ora, não. Reza muito pouco. Primeiro, porque não lembra. Segundo, porque não tem hábito. Pouquíssimo hábito. Oração não é uma coisa habitual. Em terceiro lugar, porque a oração exige um apacentamento para se realizar. Se você chega em casa, bota Vikings na terceira temporada do Netflix, depois a sua mente está aliviada para uma prece, é um processo difícil. John Wick 2, né? Assisti outro dia, né? Se você bota essa coisa, quem tem o hábito de ver sexo explícito na hora de dormir, filmes eróticos no seu celular, vai criando vínculos psíquicos na hora de dormir,
Bruna Surfistinha está possuindo a sua cabeça. A oração é uma... para ser infanto-juvenil, porque eu não estou nem falando de outras coisas que as pessoas têm a facilidade de acessar no seu dedo. Então você não lembra de rezar, porque quando você termina de impregnar a sua mente com essas imagens, o que você menos se lembra é que existe um mundo espiritual, porque na verdade você quer usufruir os prazeres da matéria, daquilo que você enxergou. Terminei de ver John Wick ontem, que já queria comprar uma arma, um fuzil, tudo, porque estava ali. Mexe com o nosso emocional e mexe com a nossa mente. Então, para nós começarmos a orar, nós temos que começar a nos preparar para compreender que algo vai acontecer quando nós dormirmos. Porque quando nós formos adormecer, o corpo dorme. Isso é outra coisa que você aprende na casa espírita? A alma, não. Então, você se solta do seu corpo e vai para algum lugar enquanto você vai dormir. E ali você vai começar a descobrir as suas emoções. Quem vai dormir depois de ter visto um filme erótico, não se espere na Capela Sistina no mundo espiritual, porque não vai chegar. A mente vai te conduzir para a frequência mental que você se colocou. Então a oração exige, em primeiro lugar, um ato de humildade. Eu preciso de uma coisa de fora, porque eu sozinho não consigo fazer. Só reza quem é humilde. Orgulhoso não sabe rezar. Orgulhoso acha que as coisas vão resolver no cartão de crédito, no plano de saúde, as coisas vão resolver com aquele dinheirinho que você tem guardado na poupança. E aí, fulano? E fulano, como é que está? Não, não é bom, o caso é complicado, mas nós temos plano de saúde, nós estamos com uma reserva, está na mão de grandes médicos, ou seja, tudo é material. Dificilmente você reflete mas eu preciso de algo além. Porque tem muita gente com dinheiro que se interna e não sai. É o algo além que é o tempero distinto, que é o elemento diferente. Então, a oração, ela é um ato que nós vivemos diariamente. A Casa Espírita vem nos invocar a prática de uma reflexão diária sobre a gratidão da vida, sobre a beleza de existir. Fala ainda Allan Kardec sobre a demanda de nós confraternizarmos. Centro Espírita é um lugar que vem nos ajudar a lidar com o mundo, porque aqui dentro nós somos uma fração de mundo. Ao gentil, ao fofo, a mula, aquela mula cotó ferrada, a pessoa profundamente educada, a pessoa com recursos financeiros, aquele que chegou aqui porque vendeu o almoço para comprar a janta, a todos aqueles tipos de pessoas. Então a Casa Espírita, ela é esta fração de mundo que nos ajuda a relacionar. Então quando o cara está numa Casa Espírita, o trabalhador está numa Casa Espírita e opta por não se relacionar, ele opta por não aprender a conviver com o mundo. Aí você fala assim, fulano, você está tão sério, não vem aqui para rir para ninguém? Já escutei isso. Por isso que eu tenho um cuidado enorme com meus dentes, que eu já entro rindo no centro. Já meto a cara lá, não levo meia hora para chegar no final, vou abraçando todo mundo. E não sou fofo, hein? Queria ser. Mas vou de lá para cá, abraço para todo mundo. Porque a gente está ali para se relacionar, cara. Cara, se você já é uma pessoa que não se dá bem com o pai, com a mãe, com o irmão, tem horror do seu vizinho, bateu na Casa Espírita, usa isso aqui como um cursinho de relacionamento para você sair daqui um dia e falar assim, mãe, cara, eu estou sendo difícil à toa, descobri gente pior do que a senhora no Centro Espírita e estou chamando de irmão. Então é esse plano de relação e de confraternização que a Casa Espírita fomenta para nós. As pessoas, elas entram, tem gente que entra no Centro Espírita mudo e sai calado e perde a adorável oportunidade de se fraternizar e confraternizar um com o outro, porque é neste exercício de fraternidade, no micro, que nós vamos nos forjando enquanto bons espíritas, bons trabalhadores espíritas, para servir lá fora. Para nos relacionarmos lá fora. Não adianta você saber onde está a vassoura do centro, o rodo do centro, o copinho do centro, e não dar um sorriso para ninguém. Não adianta você andar e passar pelas pessoas sem esboçar para ela a alegria que você tem em estar na presença daquele companheiro e ele está sendo uma alavanca no seu plano de evolução. Ah, mas eu sou assim...
eu sei lá, eu sou tímido, quebra, faz esse exercício aqui, busca na oração, Senhor, me tira desse casulo, esse casulo que eu estou fechado e que eu não consigo olhar para o mundo, me bota para olhar para as pessoas aqui. De repente, um amigo espiritual vai dizer assim, vai lá, Lívia, aquela pessoa ali, ó, vai lá, abraça ela e diz que você sentiu vontade de ir lá. Aí ali você forma um vínculo com Lívia. E depois você vai e forma um vínculo com o outro, forma um vínculo com o outro. E você vai fazendo isso. Então, o centro espírita é para aprender, é para orar, e é para se confraternizar, e é para servir. É para trabalhar. Mas não é para trabalhar para a gente, é para trabalhar para o movimento. Para qual o melhor trabalho que a gente tem na casa espírita? Aquele que nos dão. Esse é o melhor trabalho. O centro precisa de você na frente, recebendo as pessoas e dando um bombom. Ah, mas eu tenho algo mais a fazer na casa espírita. Bem, tá bom, você vai fazer 1 hora, mas hoje é dia de bombom. E vamos distribuir bombom, porque é o ofício. Chegar na casa espírita e descobrir que nós servimos ao Cristo neste espaço. E neste espaço, o servidor do Cristo se adequa onde é necessário, onde ele é chamado, onde ele é lembrado de servir. E ali, compreender ainda, segundo nos fala Allan Kardec, que isso aqui é uma grande família, onde estão jovens, crianças, adultos, mais idosos, e que a gente tem a oportunidade de conviver, de estudar e trabalhar. E quando se fala nesse elemento só de jovens, crianças e adultos, não são de idade, são de alma. Na casa espírita tem pessoas que são muito jovens espiritualmente, e que de repente nós estamos aqui no centro, elas vão e falam assim, ué gente, mas isso assim não era assim? Alguém olha e fala assim, você já era para saber disso. Não era, não. Não era, não. É a nossa função de educar. É a nossa função de partilhar. Meu irmão, vem cá, qual é a sua dificuldade? Vamos conversar sobre. E a loucura que a gente ouve na nossa cabeça, mas que na cabeça do outro não tem formação. Então nós temos que identificar que nós não estamos com pessoas iguais. Eu não sei aonde eu estou. Se eu sou a criança, se eu sou o jovem, se eu sou o adulto, se eu sou o idoso, eu sei que nós estamos inseridos com fases distintas, com momentos distintos, e a Casa Espírita nos ensina a respeitar isso. Na convivência do mundo, nós escolhemos lidar só com pessoas iguais a nós. E aí o que acontece? Quando você não lida com a diferença, quando você não lida com o diferente de você, você não sabe o que você aprendeu de verdade na vida. Você não sabe o que você constituiu de verdade na vida. Então, na casa espírita, você lida com o chato, você lida com o simplório, você lida com o educado, com o ignorante, com o muito bem informado, você lida com vários tipos de pessoas, e isso forma um plano de visão do que é o mundo lá fora. E aí nós começamos a aprender a lidar com gente lá fora. Muitas vezes vindo para a casa espírita, quando aquele nosso amigo ignorante chega perto da gente, que antes nós fugíamos dele, a gente começou a descobrir que aquilo é só uma etapa, e que eu vou ficar ali para ouvi-lo e amá-lo como ele é, porque eu faço isso no centro espírita, porque eu lido assim no centro espírita. Este plano social em que nós estamos inseridos, socioeconômico e cultural, ele é um horror na nossa existência. Quem opta em conviver só com pessoas do seu nível social, do seu nível intelectual e do seu nível econômico, não aprende nada na vida, porque o mundo não é assim. O indivíduo que vive bem é aquele indivíduo que se adapta ao planeta, se adapta aonde ele estiver. Se a faxineira do seu emprego te chama para o aniversário de 15 anos do filho dela, e você é o alto executivo da empresa, o dia vai estar livre. Você não tem nada para fazer? Vá até lá. Vá como você é. Mas vá até lá. Conviva, celebre. Compartilhe com as pessoas, diga para elas que você é igual. As pessoas, elas não gostam de lidar com pessoas diferentes, que falem diferente, que pensem diferente. A doutrina espírita, ela vai estimulando ao trabalhador espírita a arte da convivência.
E a arte de descobrir que viver com as pessoas não é viver com pessoas iguais a você, é ser feliz com o ser humano. Quando me perguntam, Marcelo, qual você acha que foi o maior milagre que Jesus fez? Eu falo, conviver. Porque é um espírito de luz plena, lidar com aquelas pessoas, lidar com seus assassinos e chamá-los de irmão. Era um indivíduo que tinha o domínio pleno da arte da convivência. Ele era o senhor da convivência, muito mais do que o senhor dos pães, dos peixes, o senhor das águas, dos ventos, o senhor sobre as doenças. Ele era o senhor das relações. Jesus era o mestre, era o rei sol, como diz Joana de Ângeles, mas ainda assim, sendo o senhor solar pleno, chamava a qualquer um de irmão, chamava qualquer um de companheiro, chamou pessoas simples para estarem junto deles. A diferença é que nós, quando pegamos a religião e pegamos Jesus, tiramos ele do povo e colocamos ele em um altar. E o grande movimento espírita hoje está buscando tirar Jesus de lá de cima e recolocá-lo no lugar de onde ele nunca saiu, que é lidando com a gente, lidando com o povo, no meio do povo. Quando eu escuto uma pessoa chegar na casa espírita e falar assim, você está na casa de Jesus, não fale essa bobagem, pelo amor de Deus. O sujeito passou 33 anos da sua vida no meio da rua, na via pública, na beira do mar, embaixo de uma árvore. Passou 33 anos da sua vida realizando todos os seus grandes feitos para que todo mundo visse. Morreu, nós botamos ele numa jaula. Como é que você pega um espírito que, quando estava encarnado, caminhava sobre a terra, era livre, era o senhor da terra, era o rei da terra, hoje ele precisa ficar fechado, silencioso no altar, para que ninguém perturbe ele? Jesus ficou esnobe depois de ter sido um sujeito que caminhou com o povo, que fez pelo povo, que atendeu ao povo e que foi morto pelo povo. Morreu. Jesus vai lá abaixo. O lugar é santo. E aí, se isso falta, temos que respeitar o espaço, porque nós estamos cheios de gente aqui. Temos que respeitar as pessoas que vêm meditar, que vêm silenciar, que vêm orar. Mas o mestre, este continua caminhando pelas ruas, nos botequins das vidas, nos prostíbulos da vida, tentando fazer aquilo que ele sempre fez enquanto homem, resgatando e pescando aquelas pessoas e tirando elas e reinserindo-as no novo caminho. Então a casa espírita vai nos mostrar a importância fundamental de estudar, nos relacionar, de trabalhar, de orar e reconhecer os níveis de pessoas que nós possuímos aqui dentro. E por fim ela vai ser aquele grande elemento que vivifica o exercício do Evangelho. É o lugar que a gente que é ignorante, que é grosseiro, que fala alto, que xinga, modera. Não porque é hipócrita, porque é lugar de exercício. Casa espírita é lugar de exercício. O trabalhador espírita, ele está em pleno exercício de adaptação na casa espírita. É por isso que um aplica o passe, outro faz a palestra, outro ouve a palestra. Todo mundo é igual. Tudo é farinha do mesmo saco. Em algum momento estamos fazendo a disposição diferente que a semana que vem vai andar. Será outra pessoa falando, serão outras pessoas aqui dentro. E este elemento é o que a casa espírita estimula. É por isso que a gente precisa utilizar, enquanto um trabalhador espírita, esse espaço não para fazer um trabalho pelo outro, mas fazer um trabalho pela gente. Um autotrabalho, um serviço sincero de nos tornarmos pessoas melhores. Se você vem para a casa espírita cheio de disposição de sair à rua e servir o pão de Francisco, e quando você chega lá, você é grosseiro com o morador de rua, você é estúpido com o morador de rua, você é indiferente com o morador de rua, você age com frieza, age com estupidez. Pelo amor de Deus, repense isso, porque são pessoas iguais.
A diferença é que ele está numa situação de luta ante os elementos da vida. E nós estamos ali aprendendo a não viver aquela situação, aprendendo a respeitar aquela situação e promover auxílio naquela situação. Quando as pessoas chegam na casa espírita e choram os seus problemas e narram os seus problemas, façamos silêncio, respeitemos aquelas lutas, aqueles conflitos e digamos a ela: meu irmão, cheguei aqui como você. E tenho te dizer, não melhorei ainda, mas eu posso te dizer, já estou fazendo uso do remédio. E o remédio está me equilibrando. O remédio é o Evangelho de Jesus. Eu antes fazia mais, agora eu faço menos. Tomo mais remédio. Rafaela aumenta a dose. Né? Quando fica muito ruim, faz culto segunda, terça, quarta, quinta. Né? Depois, quando melhora, faz culto uma vez por semana. E a gente vai fazendo essa dosagem deste medicamento. Então, a casa espírita, ela existe com esse grande objetivo. Não é o que eu faço para o outro. É aquilo que eu faço por mim, que me faz melhor e que me faz sentir o desejo de levar para o outro. Segundo ainda a Federação Espírita Brasileira, ela vai dizer quais são as características ideais para o trabalhador espírita. Eu posso avançar mais um pouquinho? É que você me entregou a palavra, tardão. Então, assim... Eu só até às 11, tá, gente? Então, assim, quais são os caracteres ideais para o trabalhador espírita? Em primeiro lugar, eles vão dizer, eles compreendem a importância do que é o espiritismo e os benefícios que ela traz para a humanidade em geral e para os homens em particular. E empenham-se em servir a tarefa de promover o seu estudo, sua difusão e sua prática de forma espontânea, voluntária, consciente e gratuita. O trabalhador espírita não precisa ser lembrado da sua função. Fulano, você precisa fazer algo. Você está... Não é minha hora ainda. É sim, a sua hora já começou no dia que você pisou aqui a primeira vez, cara. Dá rumo na sua vida. Já começou a sua hora. Você vai esperar a sua hora quando você estiver hospitalizado? Normalmente as pessoas começam a esperar a sua hora quando elas fazem 65 anos de idade. Aí elas vêm servir com joanete, com artrite. Hoje eu não posso, eu sinto que vou fazer exame, vou fazer uma aplicada fisioterapia. Aí, porque tem as limitações da fisiologia humana, nós temos que dar a nossa melhor energia, o nosso melhor vigor para o movimento espírita e de graça, sem ganhar nada e sem ganhar nada mesmo. É ganhar a sensação de que nós estamos fazendo um grande exercício espiritual e levar o espiritismo para as pessoas, em compartilhar o espiritismo junto às pessoas e fazer com que isso faça bem a si próprio. Então, o primeiro elemento é divulgue, mas divulgue feliz. Que não seja uma luta estar com o movimento espírita. Tem gente que... Ai, quando der, você não sabe. Fulano, você sumiu, você não sabe o que eu estou passando. Eu penso que a pessoa está desencarnando, né? Aí ela vai, conta, mas, gente, vá para lá. Fale para você e fale para o mundo que está tudo uma porcaria. Mas isso não tirou de você a fé que você tem naquilo que você faz. Quando eu melhorar, eu vou. Ou seja, o espiritismo não é remédio para eles. É quando, eu estou passando um momento muito difícil, quando tudo acalmar, eu vou. Eu falo, mas gente, eu sou daqueles que advoga que a casa espírita tinha que ter um quartinho para momentos muito difíceis. Tá muito difícil, muda para o quartinho lá do centro, fica lá. Café da manhã, a gente bota um cafezinho da manhã, tem a comidinha para te atender, até os momentos difíceis passarem, mas dentro do centro, a nossa vida começa a ficar ruim, a gente some disso aqui e fala, você sumiu, estou com tanto problema. Ué, mas aquilo serve para quê? É para sentir arrepio só. A minha fase está tão ruim que eu não estou sentindo arrepio. Quando melhorar, eu volto a me arrepiar. Eu volto a sentir aquele palpitação. Então, ou seja, a doutrina espírita, ela é uma sobra de tempo. Ela não é uma questão primeira, e deveria ser. Primeira, um bom espírita se transforma num bom cidadão, num bom familiar, se transforma num bom funcionário, num bom
patrão, se transforma num bom cidadão, um bom espírita, é alguém que muda a sociedade. É alguém que transforma as questões sociais, compreendem e respeitam as diferenças de entendimento que possam existir entre os companheiros e instituições. Eles destacam, cultivam e valorizam os pontos afins existentes no trabalho em conjunto e fortalecem os laços de união pela prática da fraternidade autêntica para que o trabalho de difusão que o Espiritismo faz seja feito sem retardamento. Então, o trabalhador espírita não enche o saco, não perturba. O trabalhador espírita tira da sua boca o eu acho. Eu acho que isso assim não está bom. Eu tenho o direito de ter a minha opinião. Não tem. Não tem. Opinião você tem na sua casa. No restaurante, você vai comer? Ah, na minha opinião, hoje eu vou comer frango. Você tem esse direito. No centro espírita não é feito de opiniões. O centro espírita ele é feito de uma doutrina. Nós temos uma codificação. Então a gente faz assim. Segundo a doutrina espírita, essa prática que nós fazemos aqui não é correta. Você tem esse direito. Mas dar a sua opinião não tem. A gente não dá opinião em grupo. Porque se uma instituição for feita do conjunto das opiniões, nós não faremos nunca. Não chegaremos nunca a lugar nenhum. Então, no centro espírita não tem opinião. No seu trabalho você não dá opinião. No seu trabalho, seu chefe te manda, ele não pergunta a sua opinião. Ele te pergunta a sua visão sobre a questão. Aí, profissionalmente, você lança um olhar que é técnico sobre aquele elemento. E o olhar que é técnico estimula ou não uma mudança de prática. Religião não funciona com opinião. Eu acho que isso não é assim. Mas fulano, a codificação diz que é, mas eu acho que nem tudo que Kardec falou era correto. Então vai embora daqui, porque isso aqui é feito, fundamentado no pensamento kardeciano, que não pode estar sujeito. Ah, eu não concordo. Eu não acho que assim é bom. Então, quando nós formos discutir uma questão institucional, nós temos que conhecer a doutrina espírita. Nós temos que saber sobre que bases ela se fixa, que bases as atividades que nós realizamos se fixam e qualquer emissão de um conceito ou uma ideia precisa ser feito sob esta visão. O homem, ele é tão egocêntrico que ele acredita que as suas opiniões superam a verdade. Eles acreditam que a sua opinião ela é a manifestação da verdade. Eles acreditam que tudo aquilo que eles pensam representa a verdade quando nós estamos num mundo de provas e expiações, onde nós somos espíritos que não sabemos nem para que lado a gente vai ainda. Se eu não sei para que lado eu vou, como eu posso entender que a verdade está em mim? Porque quando a verdade estiver em mim, o meu caminho já estará traçado, já vai estar ali com a definição. Então, nós temos que respeitar as pessoas, respeitar as diferenças e parar de criar problemas. Surge uma questão que nos faz infelizes, chamemos as pessoas e dizemos assim, olha, essa questão me faz infeliz. O que você pode me dizer sobre isso? Aí as pessoas vão começar a discutir sobre isso. Nós vemos companheiros de casas espíritas que mudam de dizer, fulano, tem um tempo que eu não te vejo no Lar Francisco de Assis. Ah, fizeram um negócio lá que eu não gostei. A gente logo que é ruim, né, que é para o inferno, pergunta, fizeram o quê? Não. Melhor não falar para não virar fofoca. Aí eu falo assim, mas já acabou com a minha vida, porque eu já quero saber o que aconteceu ali, né? Porque eu já tá ali. Aí eu vou sair de lá, vou pegar o WhatsApp, vou mandar mensagem para alguém e falar, eu soube, né, que saiu. Você sabe que ele falou que estava infeliz. Também não posso contar, porque me pediu segredo.
a gente vai deixando aquilo ficar ali, até matar a gente de infarto. Então, assim, os elementos que nós temos que nos fixar é o que funciona, gente. É o que se fixa. Pintaram a parede de azul. Um dia você chega aqui e fala assim, amarelo, cor de vômito, teu horror de amarelo. Ai, não consigo olhar para essa parede. Aí cria um problema quando uma parede amarela. As pessoas fazem isso, mas tiraram aquele púlpito que tinha lá. Como pode? O púlpito feito com a madeira que foi tirada da urna mortuária de Francisco de Assis, 600 anos atrás, que estava lá. Então as pessoas começam a criar elementos institucionais. Então eles vão dizer para a gente assim, olha, pelo amor de Deus, se fixa no que está funcionando. Se aquilo que for muito ruim estiver influenciando para o mal, busque o espiritismo, busque o conceito, busque o conteúdo, e fundamentado nisso, chame e converse. Faça o diálogo. Esse é o trabalhador espírita. É aquele que existe para somar. Não é aquele que vai gerando problemas. Fala assim, nós vamos fazer essa atividade nesse dia. Se for nesse dia, eu não venho não, hein? Aliás, não só não venho nesse dia, como eu não volto aqui nunca mais. Porque vocês têm que respeitar a minha opinião. Gente, tem 7 dias por semana, você pode vir a 6, naquele você não vai poder vir. Não venha naquele, venha no que você pode, no que a sua vida se organiza. Simplifique o ofício da casa, simplifique as funções institucionais, porque a coisa está complexa demais para nós seguirmos no plano de perturbação. Observem que nas atividades espíritas, o servidor espírita estará sempre a serviço do Cristo, realizando o seu trabalho sob a orientação dos espíritos superiores. A gente não faz nada para a gente faz em nome de algo maior, porque a gente é uma engrenagem na grande máquina. Eu não sou a máquina é outra. O seu trabalho de música é lindo, você vai desencarnar, todos vão chorar, vão sofrer, tempos depois entra outro, porque a vida segue assim. Eu vou desencarnar, alguns vão dizer graças a Deus, outros vão falar, que peninha ele foi, outros vão dizer, ele era tão fofo, falam, orem por mim. Mas aí outro vem, porque a vida ela é assim. Nós não somos a doutrina espírita, nós somos oficiais da doutrina espírita, somos funcionários espirituais do espiritismo. A nossa vida não tem tanta representatividade assim. O meu nome não tem tanta representatividade assim. O que representa é aquilo que eu lego, que eu deixo para mim e para os outros. É para isso que a gente serve. O trabalhador espírita não é aquele que fica maior do que a obra. Não é aquele que se sobressai à obra. A obra é a obra. Nós somos a enxadas do Senhor. E aí, observam que o trabalhador espírita, realizando a sua atividade voltada à regeneração dos homens, encontrará constantemente oportunidade para trabalhar na sua própria regeneração. Quanto mais a gente serve, e serve com desejo de transformação, e serve com sintonia, com oração, com ofício, serve o outro, nós ficamos melhores, nós nos sentimos melhores, nós vamos dando um sentido para a nossa vida, nós vamos dando um norte para a nossa vida. Então, o trabalhador espírita é um indivíduo feliz, ainda que o mundo lhe mostre que ele não é, mas ele é, ele sabe a que veio, ele sabe o que faz, ele sabe que aí está a sua chave de redenção, e ele pode e deve ser veículo de redenção para os outros. E, como último item, reconhecem que compete aos trabalhadores espíritas realizarem bem a tarefa que lhes for confiada, assumindo com bom ânimo os encargos dela decorrente, sem apego a cargos e a posições, que são somente oportunidades de prestação de serviço à doutrina e a si mesmos. Nunca espaço de destaque pessoal. Isso é uma grande luta que a gente vai fazendo na nossa vida. Quando eu comecei a fazer
as minhas palestras, né? E é uma coisa assim muito legalzinha, porque assim, vou assistir o Marcelo. Marcelo, é aquele gago gordinho. Virou assim, é o gago gordinho, é o gago gordinho. Isso no começo me fez muito mal, porque a gente não quer que as pessoas reconheçam aquilo que existe na gente. Depois eu falei, Jesus, muito obrigado. Foi minha gagueira que foi a minha chave de redenção. Eu nunca consegui ficar abestalhado, porque toda vez que eu começava a ficar abestalhado, eu não conseguia abrir minha boca, de tanto que era a gagueira. E aí vem as redes sociais. Nas redes sociais, nós começamos a usar a rede social para divulgar os nossos trabalhos. E aí a gente botava lá, hoje eu vou estar no tal lugar assim, assim, fazendo uma palestrinha. Aí vem aquele monte de comentário embaixo. Deus te abençoe, que você consiga tocar as pessoas. Um dia eu pensei, aquilo foi me dando uma amargura. Eu falei, Jesus, eu estou gostando disso. Eu estou gostando desse incenso, está entendendo? Eu estou gostando de quantas pessoas dizem que eu chego na vida delas, o quanto eu falo para os seus corações. Me deu um barato, entendeu? E aí eu comecei a descobrir que o entorpecimento da mente vem pelo ópio da vaidade. O mesmo entorpecente que você cheira, que você fuma, que você injeta, que te dá uma onda, quando você começa a receber elogios, quando você começa a ter o seu ego massageado, você começa a ser entorpecido. E você começa a acreditar que você é alguém na fila do pão. É aquele ali que está na fila do pão. Bacana ele. Aí um dia eu falei assim, Jesus, nunca mais botei nada. Não coloco mais nada de centro nenhum, de lugar nenhum. Confesso que sofri no começo. Senti falta daquele bajulada. Tão bom ouvir, que legal que você faz, cara. Aí você começa a achar que você é alguma coisa, aí você vai desarticular aquilo em você, porque a nossa função é virar operário, cara. É ser mais um. Desmonte-se. Seja você nas suas lutas. Seja aquilo que você é de verdade. Não cria uma personagem de serviço espírita. Isso é mentira. Não é real. Desmonte essa questão de missão, de obra no bem. Nós não temos grande obra para fazer para ninguém. A nossa grande missão é com a gente próprio, é redenção da nossa vida, e levando a migalhazinha do que sobra, daquilo que a gente se alimenta, para o outro. Ninguém tem função. Eu fico imensamente feliz quando recebo os convites para vir a casa. Mas confesso aos companheiros, estou prontamente preparado para só voltar aqui um dia para assistir palestra. Preciso me preparar para não fazer mais. Preciso me preparar para não ser chamado, para ser esquecido. Preciso me preparar para que as pessoas não chamem mais, não saibam mais quem é o meu nome, porque, na verdade, eu não sou nada. Só sou aquele que caminha. Então, o trabalhador espírita não é menosprezar-se, mas é botar-se no devido lugar. O mundo seguirá sem mim. E eu só seria realmente alguém profundamente importante se o mundo precisasse de mim para seguir, se o mundo não andasse sem mim. Agora vejam bem, se Jesus, o Senhor da vida, o Rabi pleno da Galileia, se foi, e a gente está se virando sem ele fisicamente, como achar que eu, como um trabalhador espírita, ocupo espaço inatingível? Ocupo espaço que não pode ser ocupado por outro. Então, abracemos com alegria. Alguém te ofereceu um serviço? Aceite. Aceite. A casa te chamou? Aceite. Faça o seu ofício. Faça da melhor maneira que for. Reaja com as pessoas. Interaja com as pessoas. Prepare-se para o não. Prepare-se para ainda não dar. Prepare-se para ser esquecido. Prepare-se para ser deixado. Prepare-se para envelhecer e perder o vigor e as pessoas se esquecerem de você. Prepare-se para isso tudo, porque isso é a vida e que no final sobre o resultado íntimo da tarefa que nós fizemos.
As pessoas ficam sempre assim. Às vezes eu vejo no noticiário o ator fulano de tal, 80 anos, está no retiro dos artistas. Aí é assim, usa e larga. Natural, 80 anos de idade, vai fazer o quê? O que beija na boca da mocinha, da Débora Seco? Não vai, passou. Isso é a vida. Mas é uma cobrança para que as pessoas ocupem o mesmo lugar sempre. É uma coisa estranha. É como se envelhecer e ser esquecido representasse o mal, quando não representa. Representa descanso, repouso de alma. Que coisa boa eu ter seguido a minha vida, ter me projetado, ter feito, ter trabalhado e chegar ao fim da minha existência sereno, tranquilo, usufruindo o resto de vigor físico dos meus dias na serenidade da minha vida, produzindo menos, segundo aquilo que o meu corpo me dá. Isso não é ofensa. Isso não é ser esquecido, isso é a naturalidade da vida. Isso é como a vida se dá, mas há uma exigência por evidenciar-se sempre. E o trabalhador espírita precisa se preparar, porque no trânsito da vida, outros vão chegar com mais vigor, com mais viço, com mais possibilidades, com energia renovada. Vão chegar e nós vamos fazer o quê? Deixa ele pegar a charrua e a gente assiste. E continua fazendo o nosso trabalho, porque nós somos operários do Cristo. Isso é o trabalhador espírita. É aquele que sabe a hora de dar o seu máximo e sabe a hora de se recolher um pouco, seguir na charrua, mas deixar que outros peguem e faça a coisa com mais vício e vigor, seguir, e que não sofram por isso. E que entendam que isso é a sequência da vida. As pessoas querem ocupar um lugar ad infinito. Elas querem estar para sempre ali. Elas não querem ser esquecidas, não porque elas são boas, mas porque o ego delas não permite isso. Quem elas serão quando elas não estiverem mais lá naquele ofício? Elas serão o fruto daquilo que fizeram de verdade. E se elas não sabem quem elas serão enquanto trabalhavam, é porque elas não fizeram nada de verdade. Elas só ocuparam espaço. Nós chamamos aos trabalhadores espíritas. Primeiro vejam quem são. Que tipo de espíritas são? Em que acreditam? O que estudam e o que fazem muda a sua vida? Te dá um sentido novo? A sua presença institucional alivia a casa? Ou é um elemento que pesa? Um elemento que gera a contenda, gera a desordem? Você só consegue ficar se a sua opinião for ouvida. Se não for ouvida, você é esquecido e você se sente sem prestígio e deixa. A quem você serve? Serve a Jesus ou serve a seu ego? A quem você serve? Essa é a pergunta. O trabalhador espírita está fazendo a grande obra na sua própria vida. E nós falamos para nós, e eu digo para nós, porque, obviamente, eu estou inserido. O que eu faço? Para quem eu faço? O quanto isso me faz melhor? O quanto isso me renova? O quanto isso me prepara para a morte? Porque ela vai chegar. E quando ela chegar, só sobrará a maleta de mão. E é a maleta de mão que vai dentro de mim. O resto, o caixão não tem gaveta. Caixão não tem gaveta. Você só leva o que tem dentro de você. O resto se desmonta por aí afora. E um dia a gente vai ter que se reencontrar conosco próprio e recomeçar. Que Jesus nos abençoe a nós, os trabalhadores espíritas, os mais envolvidos, os mais tímidos ainda. Que a gente se lance na obra, porque nós já estamos dando notícia dela lá fora. Que Deus nos guarde. Que o Lá Francisco de Assis viva, exista por muitos e muitos anos ainda. Espero, pelo menos nos próximos 30 anos, se Deus quiser continuar vindo aqui. 80, né? Estou com 50, mas a gente espera que até os 80 a gente aguente. Né? Que a gagueira piore, mas que a voz se mantenha. Né? Eu estou pedindo isso a Deus. Que Jesus nos guarde e nos abençoe hoje e sempre. Nós
nós ouvimos a nossa irmã e meditávamos ali um pouco sobre a nossa oração e nos lembramos de uma canção, de uma letra que eu gostaria de declamar. Eu pedi a Jesus que me permita recordar dela por inteiro. E então ele veio e disse: já é hora de seguir. E indicou o caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos. E quando ele viu que o medo assolava os nossos corações, nos fez olhar o sol atrás do monte, só disse: confiem e vão. E então, Senhor, viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado. Voltamos à terra, mãe que nos abriga, e por seu amor, Senhor, haveremos de amar. E ao final da luta, Ele haverá de estar nos esperando, e erguerá a voz ao Pai no hino, e então dirá: eis os teus filhos, Senhor, aqui em paz. E então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado, porque ninguém resiste ao seu chamado. Senhor, ante o teu chamado, que nos sensibiliza a alma há tanto tempo, nós te damos graças, porque somos inchadas, enferrujadas, cheias de dentes, Senhor. Somos instrumentos podres, imperfeitos, mas ainda assim tu nos coloca na terra e nos dá a grandeza da possibilidade do plantio, da semente. Senhor, hoje aqui, na noite de hoje, quando os dois lados da vida se reúnem e elevam a Ti um cântico de gratidão por este solo fecundo que guarda a bandeira de Francisco de Assis sob ele, onde Tu nos chama a plantar. É o chamado que nós ouvimos, Senhor. Nos faz olhar o sol atrás do monte. Inunda o nosso peito na certeza plena, não de que não haverá dor, mas de que Te haverá sempre entre nós, que Tu estarás sempre entre nós. Abençoe, Jesus, esta casa tão querida, que as falanges de luz que atuam sob a bandeira de Francisco de Assis, que a falange do grande evangelizador brasileiro, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, esteja guiando os passos doutrinários desta casa, levando o espiritismo, amor e caridade para quantas sejam as pessoas que aqui estão. Que não nos falte coragem, Senhor, ante os reveses da vida. Que não nos falte bom ânimo, Senhor, quando muitos nos tiram a crença. Que não nos falte, Senhor, o Teu abraço amoroso quando o meu irmão me agredir. Que eu ainda assim, Senhor, possa amá-lo como Tu me amas. Ah, Senhor, que eu consiga, diante das agonias dos meus dias, dizer: Pai, estou aqui, cumpra-se em mim
segundo o vosso desígnio. Ah, Senhor, é tanta gratidão, é tanto amor, nada nem ninguém nos deterá. Ainda que o mundo nos agrida, nos ofenda, nos menospreze, não nos entenda, o que importa, Senhor, é que eu confio em Ti. E eu creio, Senhor, se o Senhor venceu o mundo, eu também vencerei. Concede-nos uma noite de paz. Concede-nos a sensação de felicidade na alma, neste momento de congraçamento dos mundos. Estamos felizes, esperamos que os irmãos também estejam. Paz e bem, Jesus Cristo sempre, Jesus Cristo sempre, até o fim dos nossos dias, Jesus Cristo sempre.